2 Timóteo, capítulo 1, nós leremos uma porção a partir do verso 6. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e que nos chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso eu estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, e com fé e com amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Muito bem, uma vez lida essa porção, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um versículo em especial, que é o verso de número 12, portanto, leiamos novamente. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Uma vez lido o versículo 12, eu gostaria de focar, de enfatizar uma porção desse versículo, uma frase, a qual diz assim: porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso. E aí seria a outra parte do versículo, então, nós nos detemos em: porque eu sei em quem tenho crido. Esta é a frase que eu quero enfatizar nessa tarde. Será que você poderia repetir comigo essa frase? Porque sei em quem tenho crido. Essa frase do versículo 12 também é a que dá título a essa mensagem. Eu sei em quem tenho crido. E eu separei, meus irmãos, para a introdução desta palavra, uma poesia que foi originalmente escrita em inglês, mas que foi depois traduzida para o português. Inclusive, ela compõe a himnologia do Inário Presbiteriano, nosso novo cântico, e ela diz assim: a certeza do crente. Você conhece esse hino, certamente já cantou muitas vezes. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm, até da vida o sim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final.
Não sei se ainda longe está, ou muito perto vem, a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Era o ano 65, 66, talvez outono de 67, não se sabe exatamente a data, mas era entre 65 e 68. E lá em Roma estava o velho apóstolo Paulo, agora encarcerado, e ele preso naquela prisão, uma masmorra, um calabouço, que tinha apenas no centro um orifício para uma pequena entrada de ar e um pouco de luz. Lá estava Paulo preso, agora nessa segunda ocasião. E nesse segundo momento, diferentemente da primeira prisão narrada lá em Atos 28, onde ele estava numa casa alugada, com algumas regalias de receber visitas, agora, quando ele escreve 2 Timóteo, o contexto era bem diferente. Ele estava ali e, de acordo com a evidência do capítulo 4 dessa epístola, ele já havia inclusive passado por aquela primeira audiência, que era preliminar ao martírio, e ele ali comparecera, e ele diz também aqui no capítulo 1, versículo 15, que os irmãos da Ásia não o abandonaram, não compareceram, não se fizeram presente, então ele ficou ali abandonado. E Paulo agora estava velho, estava preso, sabendo que pouco tempo de vida lhe restava, sofrendo ali aquele momento de solidão, aquele momento de desamparo. Ele estava com o seu coração bastante apertado. Como ele mesmo fala no capítulo 2, a condição dele era de malfeitor. Ele estava preso ali como um criminoso. Muito provavelmente, segundo os historiadores, ele estava sendo acusado de ter alguma relação com aquele incêndio que ocorrera em Roma entre os dias 17 a 24 de julho do ano 64, onde devastou ali a capital, e Nero então colocou a culpa nos cristãos e nos judeus, e Paulo, como o grande ícone dos cristãos, ele realmente estava sendo perseguido, foi perseguido e foi preso de fato lá em Troade, possivelmente na casa de Carpo, então agora levado para essa prisão, e ali ele estava numa situação muito, muito difícil, uma situação de final de vida, num final de isolamento, uma situação de nostalgia, de frio, de tantas necessidades físicas. E sentindo essa dor da solidão, porque ele fala 2 vezes nessa epístola, no capítulo 1, no versículo 15, e no capítulo 4, no versículo 16, ele fala daquele momento que ele teve que comparecer ali, naquela audiência preliminar, sozinho. Ele ficou fraco, ele ficou debilitado, ele ficou emocionalmente afetado. Mas ele tinha algumas certezas, ele sabia de algumas coisas, e ele disse que o seu tempo de vida estava se acabando, ele sabia que pouco tempo lhe restava. Então, quando ele escreve essa carta para Timóteo, que foi a sua última carta escrita em vida, são as suas últimas palavras antes do martírio, ele então trouxe alguns conselhos para o seu filho querido na fé, seu amigo, seu companheiro Timóteo. Ele escreveu então, você sente nessa carta o tom do apóstolo ali, uma certa nostalgia, um certo peso, mas também um certo cuidado, um certo zelo paternal e pastoral, e tudo que ele então aconselha a Timóteo como sendo as suas últimas palavras em vida. No final da carta, no versículo 22 do capítulo 4, ele orienta Timóteo que leia e que fale para os irmãos da igreja de Éfeso, onde Timóteo estava pastoreando. De certa forma, os conselhos de Paulo a Timóteo também eram para ser compartilhados com a igreja local de Éfeso, e por consequentemente todos os cristãos que tiveram acesso a esses conselhos paulinos também seriam abençoados. E hoje, aqui nessa tarde, você e eu, tendo contato com as palavras de Paulo, precisamos prestar atenção nos conselhos que ele dá ao seu filho na fé.
Que conselhos são esses? O propósito, então, que Paulo aconselha e exorta Timóteo, o intuito é de confortá-lo, de encorajá-lo e também de orientá-lo no cumprimento do seu ministério, na sua caminhada cristã. Mas eu repito, não são palavras que se perderam no tempo, que foram apenas para Timóteo, senão que elas também ainda hoje ecoam nos nossos corações e na nossa mente. Segundo o Dr. John Stott, os conselhos paulinos para Timóteo podem ser resumidos em 4 palavras. 4 palavras-chave, uma em cada capítulo 1, 2, 3 e 4. E essas palavras são, acompanhem comigo, por favor. No capítulo 1, no versículo 14, a palavra-chave é guarda o Evangelho. O primeiro conselho que Paulo dá para Timóteo é esse: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O segundo conselho, no capítulo 2, no versículo 3, sofre pelo Evangelho. Diz assim: participa dos meus sofrimentos. Então a síntese é essa: sofre pelo Evangelho. O terceiro conselho, no capítulo 3, no versículo 14, é esse: tu, porém, permanece no Evangelho. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho, persevera no Evangelho. E, finalmente, o quarto conselho é esse: prega o Evangelho. No capítulo 4, no versículo 12, Paulo então exorta Timóteo, apesar da sua timidez, apesar da sua juventude, apesar dos seus problemas emocionais, apesar dos seus problemas físicos, que Timóteo tinha problemas físicos na sua saúde, apesar do momento em que estamos vivendo aqui, onde Nero e o Império Romano está perseguindo todos os cristãos, tem gente sendo queimada viva, tem gente sendo usada como poste para iluminar as vias de noite, porque os romanos faziam isso com esses cristãos. Apesar de todas essas dificuldades, Timóteo, guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho, persevera no Evangelho e prega o Evangelho. Todos esses conselhos e admoestações saíram dos lábios de um homem que conhecia muito bem ao Senhor Jesus. E a pergunta que eu queria fazer nessa tarde era: como foi que Paulo conheceu a Cristo? Como foi que Paulo conhecia a Cristo? Quem lhe apresentou? Qual foi o encontro que eles tiveram? E para isso, para responder a essa questão, eu queria que você me acompanhasse em Atos capítulo 9, pois é ali que narra, ali está o relato, segundo Lucas, de como foi que eles se conheceram, Jesus e Saulo de Tarso, que também é Paulo. Segundo os historiadores, eles eram contemporâneos. Enquanto o menino Saulo brincava lá nas ruas de Tarso, na Sicília, o adolescente Jesus já caminhava com seu pai para uma oficina para aprender ali alguma coisa de carpintaria. Eles eram contemporâneos, ainda que não há registros, nem na história e nem na Bíblia, de que eles se conheceram pessoalmente. Mas depois, Paulo, ali com 12 anos mais ou menos, sai de Tarso e vai para Jerusalém, morar com uma pessoa da sua família, talvez uma irmã, possivelmente a sua irmã, que morava em Jerusalém. Saulo vai para lá e ele vai com uma missão, com um alvo, que era estudar. Ele não foi para qualquer escola, ele foi estudar na escola de Gamaliel, isso está na Bíblia. E Gamaliel era neto do famoso rabino Hilel, conhecidíssimo em Jerusalém. E lá estava o menino Saulo, aprendendo a Escritura e estudando, e certamente ele leu, ele ouviu, ele aprendeu muito sobre um Messias que um dia viria a resgatar a Israel. E ele também abrigava em seu coração essa esperança de poder conhecer esse Messias, de ver esse Messias. Mas agora o que ele escutava é que tinha havido ali em Jerusalém, há poucos anos atrás, um tal de Jesus,
o qual dizia ser o Cristo, o qual dizia ser o Messias, e por isso ele morreu. Mas agora tinha ali umas pessoas que estavam dizendo que ele estava vivo, e essas pessoas estavam pregando a ressurreição de Jesus, e um novo caminho, uma nova seita havia surgido, e isso afrontava a mente esclarecida de Paulo, e o seu coração ficava fechado, de modo que ele empenhou toda a sua vida, todos os seus esforços, no sentido de acabar com aquele caminho, de acabar com aquela seita, e por isso ele perseguia aquelas pessoas que falavam nesse tal de Jesus, o Nazareno, e ele então investiu todo o esforço, não poupava forças para arrastá-los, prendê-los, e diz lá na frente em Atos, ele mesmo falando, obrigando muitas pessoas a blasfemarem contra Jesus. Na verdade, esse Paulo, ele odiava esse tal de Jesus. Que isso? Que absurdo é esse? Que afronta é essa? E foi pensando assim, que um dia ele foi lá no Sinédrio em Jerusalém e solicitou dos principais sacerdotes um documento que legitimava a sua ação, que o autorizava a ir até a cidade de Damasco, na Sicília, para poder então perseguir aqueles discípulos desse tal de Jesus. E agora com alguns soldados, e ele caminhando então para Damasco, chega bem próximo da cidade, o sol estava a pino naquela manhã, era quase meio-dia já, e subitamente, de repente, diz o texto de capítulo 9 de Atos, seguindo pela estrada fora, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviram uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante, meus irmãos, que aqui nesse texto você não encontra esse detalhe. Porém, no capítulo 22, quando ele vai narrar e vai contar isso, e também no capítulo 26, que são passagens paralelas a isso, você tem uma riqueza de detalhes. Um desses detalhes é que quando a voz estrondou nos céus, quando aquela luz veio sobre eles, mais forte que o sol ao meio-dia, e eles caíram em terra, os soldados que acompanhavam Saulo também viram a luz, também ouviram a voz, porém não entenderam o que estava sendo dito, porque a voz falava em língua hebraica. Os soldados romanos falavam latim, falavam grego, mas hebraico, a voz estava falando em hebraico, porém Saulo sabia hebraico, e ele ouviu e entendeu aquela pergunta desta pessoa divina, que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra o aguilhão, também não está aqui, está lá na outra narrativa, e Paulo agora caído em terra, cegado por aquela luz, tremendo, e ali atônito, ele só faz perguntar: quem és tu, Senhor? Porque ele já reconheceu a autoridade, ele reconheceu o poder daquela voz, e a resposta foi, versículo 5, eu sou Jesus. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Foi assim que Paulo viu Jesus, em certo sentido. Foi assim que ele teve esse primeiro encontro. Jesus se revelou, se apresentou para ele. Então, através desta revelação sobrenatural, direta do Senhor Jesus, foi a primeira vez então que ele pôde ver, que ele pôde ouvir. E a esta revelação, esse primeiro encontro, Jesus agora dá algumas orientações para ele. Olha, você estava indo para Damasco, não é? Pois você vá, mas agora vamos mudar os planos. Você vai para a rua direita, lá na casa de uma pessoa chamada Judas, você vai ficar lá, e vão te dizer o que fazer. E isso acontece. Ele vai, agora cego, foi conduzido, foi tomado pelas mãos, cego, ele chega naquela casa, alguém lhe traz comida, ele diz: eu não quero comer. Alguém lhe traz bebida, ele diz: eu não quero beber. E ele fica ali, em jejum e oração, tentando entender aquela visão que tivera, pensando naquela voz que certamente ecoava ainda nos seus ouvidos: eu sou Jesus. Noite
noite e dia, e ele pensando naquela voz: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues, e ele ali orando. Agora, meus irmãos, cego, ele podia então ver espiritualmente e conhecer a esse Cristo. Logo, o próprio Jesus, também numa ação sobrenatural, usando Ananias, envia-o até aquela casa, e o irmão chega lá e diz assim: irmão Saulo, o mesmo Jesus que te apareceu, também me disse que viera aqui, que orara por você, e ele impôs as mãos sobre ele, e Saulo recobrou a vista, foi curado, foi edificado. Diz o texto que ele foi cheio do Espírito Santo, que ali o seu ministério foi confirmado, e agora então ele já começa a pregar em Damasco, daqui a pouco já estava pregando também em Jerusalém. Só que aí acontece um problema. Quando Barnabé, agora estamos em Atos capítulo 9, a partir do versículo 26, diz o texto que eles entraram em Jerusalém, tentando encontrar, estar com os discípulos, mas os irmãos ficaram com medo. Porque, ora, afinal de contas, não era esse que até pouco tempo atrás nos perseguia? Será que ele não está se fingindo de crente? Será que não é uma estratégia dele para infiltrar-se? Tiveram medo, e aí nesse momento o próprio Jesus, ele também usa agora Barnabé, seu filho, seu discípulo, e agora introduz a Paulo, introduz entre os discípulos, e contou como ele tinha tido um encontro, como ele tinha conhecido Jesus no caminho de Damasco, e aquilo foi de edificação, e ali diz a palavra que houve paz em Jerusalém. Dessa forma, então, Saulo conheceu a Jesus. Mas um dia, ele estava ali orando, naquele mesmo tempo, naquele mesmo contexto, ele estava ali orando em Jerusalém, isso está no capítulo 22, no versículo 17, e de repente, enquanto ele estava orando, sobreveio-lhe uma visão. E novamente Jesus se revela, Jesus se apresenta a ele, e o versículo 18 de Atos 22 diz assim, Paulo falando: eu vi aquele que falava comigo. E ali Paulo conversa com Jesus, Jesus diz assim: olha, não fica aqui, eles não vão te receber, e a minha vontade é que você vá para longe aos gentios, então vá embora de Jerusalém. Mais uma vez, uma revelação, mais uma vez, Paulo ali teve uma visão, um encontro sobrenatural com Jesus. Depois, no capítulo 23, no versículo 11, diz, olhem comigo por favor, Atos 23, versículo 11, numa noite, quando Paulo havia sido preso, ele estava também agora numa situação muito difícil, e ali o Senhor, esse versículo é maravilhoso, irmãos, eu acho ele lindo, Atos 23, 11, o Senhor, pondo-se ao lado dele, olha que coisa linda, que expressão tão maravilhosa, como Lucas colocou, Atos 23, 11, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo que me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também importa que o faças em Roma. Paulo estava aqui nesse momento, irmãos, amedrontado, porque do contrário Jesus não iria infundir coragem nele. Ele estava aqui, de certa forma, irmãos, com o seu coração temeroso, por isso Jesus se coloca ao lado dele e diz: filho, Paulo, coragem. E assim, uma e outra vez, nós temos vários relatos na Bíblia de aparições, de revelações que Jesus fez para com Paulo e que Paulo então conheceu a Jesus. É verdade, são situações específicas, pontuais, são revelações espetaculares, mas isso o levou a dizer com toda certeza e com toda convicção: eu sei em quem tenho crido. Eu estive, irmãos, pesquisando um pouco sobre essa palavra, esse verbo que Paulo usa, eu sei em quem tenho crido. Eu aprendi uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Queria compartilhar com vocês nessa tarde. Porque quando a gente lê aqui em português, eu sei, esse verbo saber, enfim, é tão comum, é tão simples para nós, né? Eu sei, eu conheço e tal. Mas Paulo, ele poderia usar várias palavras em grego, que é uma língua muito específica, muito precisa. Ele poderia usar várias palavras para se referir a esse saber, a esse conhecimento, sabe? Ele poderia usar diferentes palavras, pelo menos 5 ou 6 palavras em grego para saber. Mas quando ele diz eu sei,
aqui em 1 Timóteo 1,12, ele usa uma palavra chamada oida. E essa palavra oida, ela vem de um verbo grego que é eidon. Eidon significa ver, significa conhecer. Isso implica não apenas o ato de ver meramente, mas é uma percepção real de um objeto ou de um indivíduo. É perceber no sentido próprio ou literal, ou seja, não é no sentido figurado, imaginário. Em outras palavras, o conhecimento que Paulo tinha do Senhor Jesus Cristo, ele não o havia aprendido de ouvir falar. Não era um saber teórico, os irmãos entendem? Não era um saber hipotético, não era um saber terceirizado, importado, não. Quando Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, ele estava dizendo assim, eu vi, eu ouvi, eu conversei com essa pessoa, eu o conheço. Por isso que nós lemos aqui essas revelações de Atos 22, de Atos 11, todas essas aparições de Jesus para Paulo. Um dia, inclusive, ele foi arrebatado ao terceiro céu e ele não pode nem compartilhar livremente tudo o que ele viu, tudo o que ele aprendeu de Cristo lá, mas tudo isso deu-lhe certeza e convicção, meus irmãos, para dizer, eu sei em quem tenho crido. Foi por essa razão que Paulo utiliza esse verbo eidon aqui. Eu sei em quem tenho crido. Isso nos ensina, isso nos fala acerca de um conhecimento adquirido, percebido com todos os sentidos. Era um saber obtido através da vivência, do relacionamento, de um caminhar diário com Cristo. Foi por essa razão que ele disse então, eu sei em quem tenho crido. E esse relacionamento de Paulo com Jesus era um relacionamento baseado também no amor. Por isso Paulo pôde dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2 e versículo 20. Mas é preciso fazer uma observação importante aqui. Essas experiências espirituais, milagrosas, espetaculares, não foram a única maneira de Paulo adquirir e maximizar o seu conhecimento acerca de Cristo. O seu crescimento espiritual, nesse relacionamento direto e pessoal com Jesus, ele se deu também através de outras maneiras. Deixe-me pontualizá-las bem rapidamente. Em primeiro lugar, Paulo conhecia a Cristo através de uma vida de jejum e oração. Paulo conhecia Jesus gradativamente, paulatinamente, à proporção que as suas experiências no cotidiano o levavam a isso. É bem verdade que ele teve experiências fantásticas com Deus, a tal ponto de Lucas narrar dizendo que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisas extraordinárias. Mas ele também viveu experiências negativas, irmãos. Ele teve sofrimentos terríveis, inclusive o próprio apóstolo ele faz uma breve lista lá em 2 Coríntios 12, falando acerca dos seus sofrimentos. Depois você lê com calma lá os sofrimentos de Paulo. Mas também nessas circunstâncias, também nessas situações adversas, ele conhecia Jesus. Ele fortalecia o seu relacionamento com Jesus. Outra coisa, como Paulo conhecia Jesus? Paulo conhecia Jesus, e isso é fundamental, através das Escrituras Sagradas. Como bom leitor do texto antigo, como bom leitor da palavra do Senhor, Paulo certamente já havia lido Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Certamente ele conhecia isso, e ele fez da leitura, do estudo e da exposição da Bíblia, ele fez disso um hábito, um costume, que lá, depois, quando ele chega em Tessalônica, em Atos 17, vai estar escrito que ele tinha por costume ler e expor as Escrituras. Você vai ver inúmeros textos que fala do contato
e do uso de Paulo com as Escrituras. Mas é interessante que quando ele escreve a sua última epístola, nesses últimos momentos de vida, velho, condenado, cansado, com frio, entre os pedidos que ele faz a Timóteo, ele faz assim: por favor, Timóteo, não esqueça, traz os livros, especialmente os pergaminhos. Pior do que estar sozinho naquela masmorra marmetina, pior do que qualquer outro tipo de sofrimento humano, era essa ausência, esse fato de não poder ler. E como isso me fala ao coração, irmãos. Esse desejo do velho apóstolo, preso, condenado, sabendo que pouco tempo lhe restava, não obstante, ele queria ler as Escrituras. Por isso ele pede que Timóteo leve os pergaminhos. Tudo isso, irmãos, esse conhecimento, esse saber pessoal, esse saber bem específico, representado na palavra oída, Paulo gerou nele, irmãos, uma certeza. Então ele afirma: estou certo, eu sei em quem tenho crido e estou certo, estou convencido de que ele é poderoso. Poderoso para quê? Para guardar o meu depósito. É bem verdade que não há consenso entre os teólogos, entre os estudiosos, sobre o que é que Paulo quer dizer exatamente com essa expressão, meu depósito. Há uma discussão teológica muito grande, muito antiga. Uns dizem que ele estava se referindo à sua vida, outros dizem que ele estava se referindo ao Evangelho, e você vai encontrar muito dessa discussão, porque muito tem sido escrito a respeito disso. Mas o foco aqui é em quem estava assegurado o depósito. Seja a vida, seja o Evangelho, o foco estava no objeto, na pessoa poderosa para guardar, que é Cristo. E nós lemos aqui dos versículos 6 até o 14, e fica bem evidente que ele estava falando de Jesus. Jesus que era poderoso. E nós podemos perguntar ainda: será que era poderoso para guardar o Evangelho unicamente? Não. De acordo com o contexto de toda a epístola, nós aprendemos que Paulo estava falando do poder de Jesus para guardar, sim, o depósito, mas em segundo lugar, Paulo nos ensina, através da segunda epístola de Timóteo, que Jesus era poderoso também para o assistir. Era poderoso para guardar o seu depósito, mas era também poderoso para o assistir, para o revestir de forças, para o guardar do maligno. E eu queria que você olhasse comigo bem rapidamente no capítulo 4 aí, no finalzinho da epístola, quando ele fala isso, versículos 16, fazendo novamente referência à sua primeira prisão, ele diz assim: olha, na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. E aí vem, irmãos, olha, versículo 17, mas o Senhor me assistiu. Então, quando Paulo diz que Jesus, que Deus, o Senhor, é poderoso, poderoso para quê? Para guardar o meu depósito. Poderoso para quê? Para assistir. E a palavra grega que aparece aí em assistir, meus irmãos, ela faz a imagem de alguém que se coloca ao lado, de alguém que se coloca junto da pessoa. Não foi isso que o Senhor fizera lá em Jerusalém, colocando-se ao lado dele para o assistir? Mas além disso, o Senhor é poderoso para quê? Para revestir de forças. É isso que o texto diz. E mais uma vez, o original nos ensina que esse revestimento de força está falando de uma força interna, de uma força lá do ser interior, um revestimento na alma, espiritual, um propósito. E Paulo fala isso, que o Senhor é poderoso para me revestir de forças, e além disso, Ele é poderoso também, no versículo 18 do capítulo 4, para me livrar de toda obra maligna. Poderoso para me livrar da obra maligna, e poderoso, finalmente, para me levar para o seu reino celestial. Por isso, eu sei em quem tenho crido. Meus irmãos, eu desejo de todo o meu coração que o Espírito Santo de Deus possa infundir no meu e no seu coração essa certeza, essa convicção, este saber de que esse Senhor
no qual nós temos crido, Ele é poderoso para guardar a nossa vida. Ele é poderoso para nos fortalecer. Ele é poderoso para nos assistir. Ele é poderoso para nos libertar da boca do leão, como diz Paulo. Lá em 1 Pedro 5, está escrito que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar. Mas aqui Paulo diz que Jesus é poderoso para nos libertar da boca do leão. E que essa palavra, nessa tarde, possa infundir no seu coração essa convicção, essa certeza, este desejo, que você e eu possamos sair daqui desta reunião, nessa tarde, com o anelo, com a vontade, com a consciência de que precisamos conhecer mais e melhor a quem nós temos crido, em quem nós temos crido. Paulo, apesar do contexto totalmente adverso em que se encontrava lá na sua prisão em Roma, em nenhum momento, irmãos, ele demonstrou rancor por Deus ou pela vida. Pelo contrário, ainda teve disposição de aconselhar e animar Timóteo. E por extensão, essa palavra de ânimo também chega para mim e chega para você. Paulo, no compromisso com o seu evangelho, foi até as últimas consequências. De fato, foi decapitado no ano 68, como cidadão romano, ele não poderia ser jogado às feras, não poderia ser queimado, ele foi decapitado, mas ele pôde dizer, fazendo uma síntese de toda a sua vida, mais de 30 anos pregando a palavra, expondo as escrituras, fundando igrejas, mais de 30 anos servindo no ministério. Agora ele olha para trás, lá dentro desse calabouço, ele olha para trás, ele reflete e diz assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu consegui acabar a carreira, eu consegui completar, eu consegui o objetivo, terminei. Então por isso ele pôde dizer para mim e para você, dando-nos essa mensagem: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Que essa palavra traga para o seu coração, para a sua vida, essa força, esse ânimo, essa convicção de que nós temos um Deus em quem nós podemos confiar e de que essa pessoa em quem nós confiamos, Ele é poderoso. Poderoso para nos assistir, poderoso para nos fortalecer, poderoso para nos libertar, poderoso para nos livrar de toda obra maligna e poderoso para nos levar para o reino celestial. Que nós possamos recordar e praticar esses 4 conselhos de Paulo: prega o Evangelho, sofre pelo Evangelho, persevera no Evangelho e guarda o Evangelho. Que possamos dizer como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Que o Espírito Santo possa falar melhor e mais profundamente em cada coração nessa tarde. Eu queria orar com você. Por favor, coloque-se de pé nesse momento, você que está aqui. Antes de devolver essa palavra ao presbítero Abraão, eu queria fazer essa oração com você nessa tarde. Você que nos está acompanhando aí pela transmissão também, se puder, feche os seus olhos e ore comigo ao Senhor. Deus querido, eu te agradeço, Senhor, por essa tarde, por esses minutos que temos passados aqui na tua casa e por essa transmissão que está sendo feita, através da qual a sua palavra está sendo pregada, Senhor. E meu Pai, apesar das minhas limitações humanas, a despeito, Senhor, da minha incapacidade enquanto pregador, expositor da minha palavra, da sua palavra, apesar de tudo isso, Senhor, o seu Espírito Santo está aqui. A sua palavra, ela é poderosa para suficientemente falar em cada coração, em cada vida, em cada irmão, em cada irmã que lê, que ouve agora essa mensagem, que tem contato com essa palavra aqui de Paulo. Ó Deus, o meu desejo, a minha oração nessa tarde é que o Senhor venha infundir em nós essa consciência e esse anelo por te conhecer mais e melhor. Que nós possamos dizer, Senhor, com convicção: eu sei em quem tenho crido.
Eu posso não saber muitas coisas, eu posso não saber muitas coisas do que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso mundo, eu posso não saber muitas coisas, mas uma coisa eu sei, que o Senhor é poderoso, Jesus, para nos guardar, para nos livrar, para nos encorajar, como o Senhor fez com Paulo, em diferentes ocasiões da sua vida, no seu ministério. Eu te peço, Senhor, que Tu venhas encorajar agora a esse irmão, a essa irmã que está ouvindo essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer a mim e aos meus irmãos, na nossa alma, no nosso íntimo. Fortalece-nos, ó Deus, através da força do Seu poder e da Sua infinita misericórdia. Ó Espírito de Deus, nós somos gratos a Ti neste momento e nos encomendamos nas Suas mãos com a confiança daquele em quem nós temos crido.